Não é a enfermagem em si a causa dos nossos adoecimentos, mas sim a maneira como nós operamos, lideramos, lidamos com o nosso trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: quem erra em recrutamento vai precisar investir alto em treinamento. Isso porque muitas empresas, não a sua grande maioria, mas algumas que estão despertando a sua consciência, mudando o seu investimento para apenas investimento no capital financeiro, voltando o seu olhar para o investimento no capital humano. Por quê? Segundo um livro que eu estou utilizando como uma base, uma premissa para o meu trabalho, que é falar sobre a enferterapia, né, esse novo olhar voltado aos profissionais da enfermagem. E tudo isso tem um contexto, tem um histórico, tem estudos e pesquisas que não só corroboram, mas como normas também agora que regulamentam a criação dessa rede de apoio voltada para o profissional da área da saúde, mas que diz o seguinte, que empresas, quando investem em seus colaboradores, né, que aí a gente entra num termo em inglês, Employer Experience, que é sobre a jornada do colaborador, porque o colaborador ele é considerado um cliente interno. Se eu tenho colaboradores, clientes internos mais felizes, que trabalham com mais levezas, que têm líderes com inteligência emocional, que têm propostas sustentáveis de gestão de conflito, e assim por diante, esses colaboradores não só apenas pessoas mais prósperas e felizes, como elas são responsáveis por criar uma cultura organizacional, consequentemente, de uma empresa mais próspera e feliz. E o mais interessante ainda nesse livro, Empresas que Curam, que é a base que eu utilizo da enferterapia, eu tenho ele muito como um livro assim que consolidou esse conhecimento de uma insatisfação que nasceu. Toda essa abordagem que eu estou trazendo hoje, que eu estou levantando uma bandeira em sinal de um manifesto, nasceu de uma inconformidade, uma inconformação pessoal, observacional, e por ter feito parte da estatística de burnout, que nasceu a enferterapia como solução de vários gaps, várias lacunas existentes hoje no nosso sistema de saúde, e especialmente na qualidade da nossa assistência, do nosso cuidar. É impossível a gente cuidar sem a gente exigir qualidade, eficiência, mitigar riscos e danos e prejuízos, sem que a gente invista no principal ator responsável por levar toda essa demanda para outro ser humano, um ser humano cuidando de um outro ser humano. Então eu tenho numa ponta que vai o indivíduo adoecido que vai receber toda essa prestação de cuidado. Então nós temos toda uma mente pensante aqui, né? O topo da cadeia, a gente tem a hierarquia, a parte estratégica, a parte tática e operacional, né? No caso da estratégica, lá no topo da pirâmide, atribuindo demandas aos quais pesquisas e analisadas estatísticas, e muito bem preocupado com seus indicadores, e sim, tudo isso tem bons resultados, mas não os resultados que ainda há de haver se essa lacuna, esse gap do profissional, principalmente da enfermagem, porque é quem é responsável pela demanda maior da assistência, sendo ignorado. Então, sim, o profissional da enfermagem ele é ignorado dentro do sistema de saúde, porque eu acredito muito que não é obrigação apenas dele se virar com algo, né, vamos dizer, uma mente de gestor, contrata os colaboradores, os funcionários, monta sua equipe, agora é obrigação sua, claro, são atribuições. Entretanto, o ser humano, ele é dotado de um sistema fisiológico, biológico, químico, neurológico e assim por diante, e as reservas elas vão sendo consumidas, né, e as suas reservas elas vão se deteriorando com o passar do tempo dentro da sua prestação de cuidados, porque o nosso sistema cognitivo ele vai se tornando cada vez mais denso e falho dentro das suas funcionalidades. Né? O que acontece é que se você não investe nesse capital humano com estratégias terapêuticas, estratégias de pausa, de respira, né, um me time, né, ter uma rede de apoio, esse sistema cognitivo
ele vai tender a diminuir na sua concentração, aprendizado, memória. Então é quando vem os famosos brancos e às vezes a pessoa está fazendo aquilo e ela já perdeu a lógica até do preparo de uma medicação. Então esses são processos comuns, corriqueiros, dentro, né, que permeiam a prática da enfermagem, principalmente porque o que acontece muito são 3 vezes mais, as pesquisas mostram que 3 vezes mais o número de desperdícios, de óbitos, de graves, de medicações, de falhas, de danos colaterais, de erros, de todas as metas aí, né, da qualidade acabam sendo burladas, porque simplesmente esse sistema está ignorando o capital mais precioso do sistema, que são, sim, os profissionais da saúde, com um olhar mais atento aí para os profissionais da enfermagem e para que o meu paciente, sim, possa ser o centro do cuidado. Para que isso aconteça, eu preciso voltar o meu olhar para todos os stakeholders, né? Para todos os envolvidos. A comunicação, ela precisa ser igualmente, tem que chegar a todos, de uma maneira específica, de uma maneira direcionada, mas ela precisa atender a toda a demanda das pessoas que estão envolvidas na assistência. Então a enfermagem não necessariamente precisa ser a profissão do sofrimento. Ela pode fazer parte do sofrimento, mas ela pode fazer parte também do aprendizado e do crescimento dentro do caos. Então, é o que nós precisamos, é crescer em experiência e em aprendizados, apesar do caos. Mas para isso, nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos vivenciar um processo, e esse processo requer mudanças e transformações comportamentais, requer educação em saúde, para que esses profissionais tenham acesso a informações que nós não temos antes de estarmos envolvidos totalmente dentro da nossa rotina, já do nosso dia a dia, da nossa vida profissional. Então é quando tudo vai perdendo sentido, né? Então, resumindo, o cuidado, ele adoece? Sim, quando é negligenciado uma assistência específica voltada para o profissional entender, compreender seus próprios sentimentos, emoções, seu comportamento, saber que é necessário ter pausas, ter descanso, alinhar, sim, exercícios, alimentação, ter boa desenvoltura de inteligência emocional, principalmente, porque a gente já retira uma boa parte da carga emocional que a gente carrega, baseado em crenças limitantes, desafiadoras, em crenças que desgastam a gente ainda muito mais. Há uma desconexão de si mesma dentro desse processo de cuidar, que é a nossa querida e silenciosa burnout. Eu estive numa burnout, né? Hoje eu estou aqui justamente para falar que há outro jeito de se fazer enfermagem, que não é só olhando pelo viés, né, pela ótica negativa de que enfermagem é isso mesmo, que não tem jeito, que as pessoas não têm jeito, mas eu contrario a nossa classe, porque eu digo que sim, enfermagem tem jeito, porque pessoas têm jeito. Teve jeito para mim, eu saí sozinha de uma burnout, eu me tornei terapeuta holística, psicanalista, eu fiz uma pós-graduação também em neurociência para entender melhor sobre comportamentos humanos, entender, mapear toda a nossa crença histórica e comportamental das nossas bases regida aí por uma profissão que era antes prestada a saúde, né? A saúde, ela era prestada como forma de caridade, e bem nos primórdios mesmo eram prostitutas que precisavam se purificar religiosamente, porque elas passavam as noites se prostituindo, e durante o dia a forma delas de compensarem, de limparem a culpa delas por conta disso, era cuidando das pessoas doentes. Então isso era uma forma de pecado na época, e sem falar que também posteriormente isso acabou sendo algo advindo, né, das freiras, que faziam isso como um ato de caridade, de cuidado. Então sempre, nunca era uma atividade que era remunerada, então era algo tratado realmente como uma caridade. Então até hoje nós temos essa crença enraizada muito forte de que a enfermagem, o ato de cuidar, ele precisa ser pouco valorizado, né? Logo eu atribuo o meu valor pessoal, meu valor humano à minha profissão, e aí eu não me sinto valorizada, eu não me sinto reconhecida, e aí a gente atribui esse valor pessoal a um padrão de pensamento que é reverberado pelo inconsciente coletivo, esse histórico negativo que reverbera até os dias de hoje, e nós precisamos mudar isso, porque o meu lema hoje é: a enfermagem tem jeito porque pessoas têm jeito. Então sim, é possível a gente fazer diferente. Então
O que é que impede? O que é que está nos impedindo? É a escassez do conhecimento, porque quando a gente carece de conhecimento, excede-se o julgamento. Então é por isso que até hoje a gente está vivendo o que dá para viver, que é esse mesmo dilema de falar da enfermagem, de falar mal. É muito difícil você entrar num hospital e você não se cansar de ouvir as mesmas informações, as mesmas coisas que são nutridas, são desnutridas emocionalmente sobre a enfermagem. E a essência da enfermagem em si é o cuidado, é o amor, a generosidade, a empatia, a humanização, é o querer ajudar ao próximo, mas as pessoas esqueceram que isso existe um valor. O valor percebido, ele é muito elevado. E a gente aceita se tornar invisível aos olhos dos processos das pessoas que estão decidindo o nosso próprio valor. E o nosso valor, o nosso reconhecimento não deve ser atribuído ao que as pessoas falam a nosso respeito, mas ao que Deus já atribuiu ao seu respeito desde que você esteve no ventre da sua mãe. Você só precisa viver o processo de mudança, de transformação, se movendo todos os dias de maneira intencional. Existe um plano, existe uma estratégia, existe uma análise do seu perfil comportamental, existe o cenário que você trabalha, mas tudo é sobre você, é o como que você lida diante do caos. Tem um livro chamado Mentalidade Antifrágil. É essa mentalidade que você precisa ser treinada para que você cresça dentro do caos. Foi assim para mim quando eu tive uma burnout. Em seguida eu tive um problema que eu quase matei um paciente e eu quase fui caçada por isso, mas Deus, ele escreveu tudo da maneira correta, da maneira certa, para que hoje eu estivesse aqui falando para você hoje. E em seguida a essa situação que me aconteceu, eu recebi um presente embalado de demissão. Então eu passei por vários processos, vários desertos, muitas portas fechadas, muito cativeiro, um isolamento, que abri mão de muita coisa na minha vida e viver a minha vida realmente, para que eu pudesse preparar, ser forjada, meu caráter ser forjado e ser curado por Deus também, para que hoje eu pudesse estar aqui falando para você que sim, existe jeito, existem outras maneiras, como eu falei, porque a enfermagem, ela é movida por pessoas, e o que está nos movendo, trazendo esse movimento de dor e de sofrimento que a enfermagem vive, é a nossa mentalidade, são os nossos padrões tóxicos e hostis de comportamento. Então, se a enfermagem é feita por pessoas, basta a gente virar os gatilhos necessários para que tudo isso possa ser, por tabela, transformado também. Então, nós podemos sim ser um impacto muito maior de cura. Basta a gente decidir que a gente quer mudança, que a gente precisa de mudança e se mover na direção certa, com um plano de ação certo. Isso é viver um processo. Não sou eu quem vou mudar a enfermagem da noite para o dia. Eu mudei a enfermagem para o meu ponto de vista, a maneira como eu a vivencio. Então é sobre isso, esse também é o meu convite para você. Se você gostou desse breve vídeo aqui, só para trazer mais clareza, para que você saia da parte do estresse e do sofrimento, que você passe a viver uma enfermagem de mais alegria, leveza e prosperidade na sua vida, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal e eu vou estar trazendo vídeos com propósito, porque o que a gente precisa é encontrar sentido naquilo que nós estamos fazendo. Encontrar propósito, sentido e direção para a gente fazer apenas o que Deus quer que a gente faça, que é cuidar de você mesmo. Eu sou Ana Paula Coelho, sou a idealizadora da Escola Inferterapia, uma nova abordagem de uma proposta que traz acolhimento, rede de apoio, que faz você entender sobre a sua própria identidade, o seu propósito de vida, com essa missão tão grande que nós temos de cuidar do outro. Mas nós só podemos fazer pelo outro o que a gente faz primeiro por nós mesmos. Eu não posso dar o que eu não tenho. E a física quântica, ela é bem clara. Jesus também já falou que amai o teu próximo como a ti mesmo. Então eu só posso oferecer aquilo quando aquilo passa primeiramente por mim. Então eu quero que você entenda todas essas nuances, essas sacadas, e espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho e breve, que você possa se inscrever aqui, porque a preparação antecede o milagre. A ordem, ela é precedida pelo caos. Então, Deus, quando você se coloca no movimento, Ele não só vai te abençoar, mas Ele vai te transformar. E você também vai ser um instrumento, um canal
que vai gerar um impacto muito maior de cura. E para isso você precisa aprender a ouvir o silêncio, silenciar os ruídos externos, o barulho de tantas informações e distrações que nós temos, porque aí o seu caráter é moldado, a sua fé é lapidada e o seu coração é purificado. E aí quem aprende a ouvir o silêncio está pronta para receber a promessa, o presente. Deus derrama as bênçãos em quem prepara as suas bases, quem prepara as suas estruturas. Porque Deus não iria permitir você estar em lugares onde a promessa dele... Existe uma promessa na vida de cada uma de nós, na sua vida existe uma promessa. E ele não iria permitir você entrar em lugares... A enfermagem, olha a missão e o propósito nisso. Onde a sua promessa estivesse ou fosse comprometida. Toda bênção vem com um processo. E tudo isso por quê? Para que você não perca a sua essência. Ele precisa lhe dar base e estrutura para que você não perca a sua essência quando ele for derramar as bênçãos nas suas mãos. Você recebe essa bênção, você recebe essa promessa, você recebe isso como uma missão e um chamado também, que esse barulho do vazio acaba fazendo com que a gente da enfermagem, quando não sabe sobre a própria identidade e os nossos valores são atribuídos ao externo, o que as pessoas dizem ao nosso respeito, aos julgamentos e as críticas que fazem ao nosso respeito, ao fato de nos reconhecer do salário ser pouco ou não, eu quero provar para você que não é sobre isso. Mas a sua insatisfação crônica na enfermagem é falta de identidade própria e falta de sentido. Você perdeu o propósito, você está perdida. E eu tô com essas canetinhas que ficam soltando o brilhinho, né? Tô com um brilhinho aqui, se tivesse com mais estaria até bonitinho, né? Mas é sobre isso, minha irmã. Você não chegou aqui por um acaso, você está aqui por um propósito também. E eu vou ajudar você pegando na sua mão. Não vou te largar nunca mais. E eu não vou me satisfazer enquanto você não romper com as bolhas e as camadas que você foi aprisionado por um sistema que não educou você, não educou a mim, não me ensinou que poderia ser diferente, mas eu fui lá, quebrei a cara, entrei na estatística de burnout, fui demitida, quase matei um paciente que é um grande amigo hoje. Meu Deus, Deus é muito bom em tudo que Ele faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então recebe o teu propósito com amor, com honra, com gratidão. E deixa também a tua gratidão aqui. Manda esse vídeo para uma amiga, uma colega que está desanimada. Diz para ela que tem solução, que tem esperança, que tem jeito. Basta a gente se desprender dos rótulos, das coisas que nos foram atribuídas, que não tem nada a ver sobre o que Deus já disse ao nosso respeito. Você é divina, você é filha amada de Deus, você é uma mulher valorosa, que aquela, né, que é plena, ela não retém, ela não fica com invejinha, com ciúminho, ela não fica disputando, competindo, ela não fica querendo prejudicar falando da amiga, da colega. Aquela que é plena, ela não retém, ela transborda. Então, minha irmã, vem mudar a tua mentalidade aqui comigo. Aqui é uma escola em Inferterapia para ajudar você dentro dos seus aspectos psicoemocionais, para que você tenha inteligência comportamental e isso reverbera em tudo na sua vida, na sua energia, na sua frequência, nas suas ações, no seu jeito de falar, no seu jeito onde você chega, no jeito de sair, enfim, para todas as coisas. É isso que você vai encontrar. Então, se prepara, porque a preparação antecede o milagre. Então, seja bem-vinda na sua sala terapêutica da Inferterapia. Então, até um próximo vídeo. Beijos, gratidão. Até mais. Tchau, 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 tchau.